Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já falamos e tivemos um problema com o vídeo. Falaremos sobre o Spawn número 10. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí? Gimel, Salve! Omega One, Beleza, pessoal? e eu sou o Double Lamed. E, bom, a gente vai trazer esse quadrinho aqui porque ele é simplesmente fantástico, como você em breve vai entender perfeitamente por quê. E ele é tão especial e uma raridade tão grande que você não encontra ele como uma publicação brasileira. Mas antes da gente continuar esse assunto, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ajuda a gente a crescer, ativa o sininho das notificações para receber nosso conteúdo assim que eles saírem. Então, eu vou passar a bola aqui pro Omega One, como de praxe, e aí ele vai passar pra gente o básico, o enredo desse quadrinho, um pouco sobre ele e os autores envolvidos, e a gente começa uma conversa sobre essa relíquia. Bom, Spawn, para os que não sabem, é um personagem criado pelo Todd McFarlane em 1992 pela Image Comics, editora que ele fundou junto com outros grandes autores, como por exemplo o Jim Lee, que não estavam concordando com a forma como a Marvel estava tratando os seus personagens em relação aos créditos e direitos autorais. Portanto, a Image Comics nasce desde o princípio como uma resposta a essa política de copyright. Inicialmente, a Image era um selo da Malibu Comics, porém houve uma divisão e essa foi comprada pela Marvel em 94, sendo o anti-herói Spawn sua primeira publicação, gerando um sucesso imediato de vendas. Além da HQ, Spawn também ganhou posteriormente uma série animada produzida entre 97 a 99, assim como o filme Spawn, Soldado do Inferno, também de 97, e sem citar suas aparições em jogos. Agora falando um pouco da origem do Spawn, ele era um sanguinário agente da CIA chamado Al Simmons, que após ser morto em uma emboscada tramada pelo seu chefe, vai diretamente para o inferno por seus crimes. Porém lá, o demônio Malebolgia lhe oferece um acordo e ele aceita o trato de poder voltar à vida e ver sua amada esposa Wanda, em troca de matar criminosos para rebanhar soldados para o seu exército infernal, ganhando assim uma roupa simbionte de onde vem seus poderes. O demônio cumpre seu trato, mas logo Alzheimer descobre que não da forma que ele esperava. E a partir de então, Spawn tem que lutar não só contra demônios e bandidos, mas também contra as forças do céu que estão atrás dele. A HQ Spawn número 10, de 93, é um crossover com o personagem Cerebus, do também muito famoso Dave Sim. O Cerebus é uma série de revistas em quadrinhos lançada em 77. O personagem título da série é um Aardvark, um porco da terra, um bicho antropomórfico que assume uma série de papéis ao longo da série paródia do gênero espada e feitiçaria. Como, por exemplo, Bárbaro, ele se transforma em Bárbaro, primeiro-ministro, Papa, sendo uma série bastante destacada pela experimentação. Mas voltando ao Spawn, nessa edição, nós vemos ele descendo as profundezas do inferno, no sétimo círculo, e lá ele encontra os cérebros que guia ele para aquele local até então desconhecido por ele. E lá ele encontra uma prisão com dezenas de heróis e os seus criadores, presos, sob a vigia do demônio violador, clamando para serem libertados. Lá na prisão, depois que ele encontra os heróis, inclusive vários heróis de todas as editoras Marvel DC, né? Os heróis se reúnem e dão o poder para o Spawn, o poder deles para que o Spawn consiga libertar eles. Porém, né, falando de uma forma resumida aqui a história, ele falha em tentar libertar os heróis do poder do demônio, né, eles continuam presos lá. E então o Cérebros fala para ele que para ele desistir daquilo, né? E eles vão, né? Ele meio que passa
pro mundo dos cérebros, né? Porque fica em preto e branco. Ele chega lá na casa dele, ele reencontra a mulher dele e a filha dele. Mas a questão que fica, né? Primeiro, por que os heróis estão presos lá no sétimo círculo do inferno, junto com os criadores deles, né? Tem toda a simbologia da, do demônio violador, né? Ele tem a roupa toda coberta de notas de dólares, né? E por que o Spawn não consegue libertar os heróis, né? Essa HQ é muito importante porque ela trata dessa questão importantíssima dos direitos autorais e da ganância dos estúdios que prejudicam muito as histórias, e é principalmente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, cara, é muito interessante como acontece nesse quadrinho, porque quando a gente fala assim, né, o enredo principal, a gente ouve ele, e, e se a gente lê com pouca atenção, acha que é simplesmente uma crítica, é uma crítica às indústrias e tal. E só que uma coisa que a gente vai até tocar melhor no assunto do David Sim, até mais à frente no vídeo e depois em outro momento, né? Mas já adiantando, o David Sim é um cara que ele tem uma visão, ele dá uma importância sagrada para o quadrinho, para os personagens. Então, assim, o que ele está trazendo tem como é que eu posso dizer? Duas camadas que não são vistas separadamente. Que é um lado espiritual mesmo, assim, literalmente, não tem outra definição, é realmente. Ele tá falando dos personagens presos, literalmente, ele não tá falando, é uma metáfora para os personagens que são controlados pela indústria. Não, é as duas coisas. Ele tá falando que tem espíritos presos por causa da indústria, né? Isso aí você percebe pela forma como o David Sim se dedica à coisa e pela forma que ele tece esse próprio roteiro, né? A história ela já começa tendo um estilo de narrativa muito interessante. Um jogo que acontece com o texto e com a própria página, né, porque são textos que aparecem dispostos de um lado e de outro, de um lado e de outro, falando assim: eu sou Spawn e eu não sou Spawn. E aí ele faz essa diferenciação. Então, ele tem essa confusão entre o autor e o personagem, né? Porque é isso, vai ficando cada vez mais claro ao longo do quadrinho. Essa confusão dele, eu sou Spawn, eu não sou Spawn. Aí fala, eu sou Spawn porque eu sei todas as suas memórias, eu conheço todas as suas memórias. Mas ao mesmo tempo eu sei coisas sobre esses personagens, sobre personagens do mundo de Spawn, né? Que nem mesmo eles sabem, né? De si mesmos, coisas assim. E aí tem momentos que o Spawn vai usar poderes, mas ele fala assim, tipo, o teletransporte não consome minhas energias. Eu não sou Spawn, tá ligado? Então, tipo assim, ele tá falando, como autor, né, ele já tem, né, uma onipotência dentro da obra. Então, por isso que nesse quadrinho o Spawn usa os poderes sem gastar a energia dele. Lembra até o conceito da ação pela não ação do taoísmo, isso. Né? E essa parada da confusão de autor-personagem percorre toda a obra digamos assim, te permite acesso a umas interpretações de certos momentos. Por exemplo, quando o Superman aparece, ele vai falar que o Superman serviu de base para todos nós. Você consegue interpretar num sentido mais literal, né, o Superman como o molde de todos os super-heróis, né? Quando ele está falando como Spawn. Mas aí quando você pensa no autor, né, Todd McFarlane, ou até mesmo Dave Sim, né, que escreveu essa edição, ele fala, né, o Superman serviu de base para nós, seres humanos. É um conceito místico, né, transcendente, porque o Superman, ele é meio que a superação do homem. E é de se esperar, né, que o homem, quando foi concebido, né, digamos assim, o homem arquetípico, ele busca, né, o Superman, né? O Nietzsche fala disso, né, que o homem é uma linha entre o verme e o super-homem. Mas aí a gente está falando do Superman mesmo, né, o super-herói, que é talvez uma coisa que o Nietzsche não previu, né? Na verdade, com certeza não previu
Essa. Tanto que a gente fala aqui de personagem, né? O Zaratustra é um personagem em si, né? Ele fala, quando é o Zaratustra falando, é o Zaratustra falando, não é o Nietzsche. Isso é uma coisa que a própria quadrinho que a gente está comentando diz sobre isso, porque mostra os personagens como sendo uma vida, né? Então tem a ver. Um outro ponto muito interessante que essa HQ traz é que o capítulo anterior dessa HQ mostra uma batalha do Spawn com a Angela, né? E parece que essa HQ, assim, ela é muito à parte, que ela não tem conexão nenhuma com as edições canones aí do Spawn, mas se a gente olhar para um outro ângulo, o capítulo anterior, ele meio que dá sentido para essa edição número 10. Ele termina com uma batalha da Angela, que é uma anja caçadora, golpeando o Spawn com uma lança celestial. E o Spawn ele é ferido, mas para que ele não morra, o traje dele, a capa, né, que é uma criação do inferno, abraça ele e se descobre que essa capa ela tem poderes assim inimagináveis. Um deles é acessar outros mundos, fazer com que Spawn se teletransporte para mundos extradimensionais, né, cara? E viajando, lendo essa HQ e a número 10, eu cheguei a pensar que talvez faça sentido a seguinte reflexão, né, que o Spawn ele é atingido com uma lança celestial e a capa infernal abraça ele tentando defender ele. E é como se esses dois poderes entrassem em atrito e fizesse com que ele fosse parar em uma outra dimensão, diferente das dimensões que ele costuma vagar dentro da capa, né? Porque Tipo meio termo, né? é um meio termo, mano. Essa dimensão que ele vai é completamente diferente das outras. Nessa daí, além de estar no sétimo círculo infernal, que é um lugar muito inacessível, ela é uma dimensão que parece ser uma espécie de revelação, de sonho, uma metadimensão, né, vamos dizer assim, onde os personagens eles se fundem ali com seus criadores, né, mesmo que eles não façam isso de uma forma consciente, né, fica meio explícito na HQ. É interessante, cara, que o David Sim, ele pegou dois ganchos, né? Ele pegou esse gancho da anterior, que você falando agora fica claro a conexão, e ele pegou o gancho que ele, quando o David Sim permitiu que o McFarlane lançasse a número 10 na coletânea lá, no encadernado lá, na coleção Spawn, que ele colocou tipo uma carta lá, uma introdução, né? E que aí ele contou várias paradas interessantes, né? E uma coisa que ele falou foi que ele pediu um gancho pro Alan Moore. O Alan Moore tava escrevendo a história do maluco lá que matava a criancinha lá. O serial killer. E aí era uma jornada tipo Dante. Tipo o Inferno de Dante. Aí ele vai falar, aí, deixa um espaço lá pra mim. Deixa uma camada. Aí ele, beleza, vou deixar número 7, tá ligado? Ele não falou nada, ele só deixou lá, né? Deixou o número 7 inexplorada. Cara, só fazendo uma observação bem interessante é que o Alan Moore ele é responsável por criar vários conceitos no universo Spawn. Inclusive, toda a dimensão aí que se cria em cima acerca da capa, do traje do Spawn, foi o Alan Moore que criou, né, esses conceitos. E essa questão dos círculos infernais, né, as camadas inferiores do inferno, foi ele também que criou, mas enfim, é só uma observação aí para quem não sabe. Mano, não pode deixar de falar que nessa edição em que esse criminoso aí tá no inferno, ele passa pelo sétimo círculo, aí ele pergunta lá com o capiroto o que é aquilo. E o capiroto fala que Um capiroto.
Capiroto fala que é o espaço reservado aos piores, tá ligado? Seres, os mais desprezíveis, né? Então é muito interessante isso também. Porque é o lugar onde estão os autores de personagens de quadrinhos que venderam, né, os personagens. E os personagens. Isso é um ponto aí essencial, né? Tipo, para entender o que é esse mundo. Por que que os personagens de quadrinhos, né, e os seus autores estão no pior espaço do inferno, tá ligado? Cara, é foda, né? Porque se você vê a condição dos caras, né, aprisionados ali, isso é uma coisa que aparece, né? É bem visionário, né? A forma que o David Sim compôs esse roteiro é como se fosse um apocalipse de João, assim, né? Você vê, você presencia como se fosse um, que nem o El falou, né? É uma dimensão à parte, uma dimensão diferente, uma meta dimensão, e no caso metalinguística mesmo, porque ela tem essa parada, né? É o autor e é o personagem ao mesmo tempo, e ela a sucessão de fatos, né? É realmente uma coisa tipo visão apocalíptica, porque são telas simbólicas, né? Você tem o, os autores amarrados com as mãos amarradas e a cabeça encapuzada, ou seja, eles estão com medo, mas eles não estão vendo. Quer dizer, o que isso quer dizer? Os autores que venderam seus personagens, o que eles não viam, né? Talvez seja isso que o David Sim trabalha para que as pessoas vejam. A realidade que tem ali, né? A realidade daqueles personagens, né? O... é como sendo uma venda da alma pro diabo, né? Coisa do contrato, não é isso? Né? O mito do contrato. E os autores fizeram isso, eles venderam a própria alma deles, que são os personagens, pro diabo lá do dinheiro. Né? E indo nesse caminho aí da metalinguagem, isso acontece também quando aparece um violador que não é o violador, né? É uma criatura com o rosto do violador, mas com um corpo feminino, um vestido de dólar e uma balança com um sangue apodrecido, assim, né? Coberto de sangue e tal. Um coração, né? Apodrecido, coberto de sangue. Enfim, ao mesmo tempo que é uma, um ser ali, ele também é a indústria de quadrinhos, né? O corporativismo e até mesmo o próprio mundo que a gente está inserido, que virou um grande playground liberal, né? Onde, dinheiro também. Né? onde tudo se resume a dinheiro e saciar os prazeres humanos, né? Esse virou o objetivo final da humanidade. Representa o demônio Mamon também, né? Que é citado na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, que fala, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Então é justamente isso, né? E talvez a maioria da humanidade, por ter escolhido amar ao material, né? Ao dinheiro, ao invés de se voltar para a imaginação, para os heróis, está representado ali, né? Os heróis continuam presos, né? na prisão deles. Inclusive, ainda falando sobre essa questão do dinheiro e tal, é muito interessante que o Spawn, nesse capítulo, depois que ele se depara com os heróis ali clamando por ajuda e gritando socorro tal, ali presos numa cela, parte para uma cena onde esses heróis dão o poder para ele, né? Ou até mesmo o Superman aparece numa cena ali muito importante e significativa. E o Superman também passa o poder pro Spawn, né? E logo em seguida, o Spawn se vê com um poder imenso dentro dele, o poder de todo o universo ali, fluindo no seu corpo ali, acendendo ali dentro dele. E é muito interessante porque, mesmo com toda essa imensidão de poder, ele não consegue libertar os heróis. Ele ataca
esse vasto poder nas celas e não surge nenhum efeito, né? E isso mostra que o motivo disso acontecer é que o dinheiro, a crença no dinheiro ficou tão grande no nosso mundo que esse poder virou maior que o próprio cosmos, né? O dinheiro comprou tudo, né? Que comprou tudo que esse mundo é feito, todas as ideias que compõem esse mundo, toda a imaginação, né? Então o poder virou o dinheiro virou o poder absoluto, né? É, é a crença mamon mesmo, né? Como o Ômega estava falando aí. Então, dinheiro substitui virtude, substitui. Se gerou um verdadeiro culto ao dinheiro, né? Tanto é que tem os coaches e até mesmo as empresas grandes e tal, elas funcionam de forma religiosa mesmo, tá ligado? Eu ia falar quase religiosa, né? Cara, só para complementar, né? O interessante, né, cara, que agora falando sobre isso eu pensei aqui, a gente tem espalhado aí na sociedade aí como símbolos de empresas e instituições vários símbolos que antigamente eram símbolos de poder, né, símbolo de magia, símbolos de ordens e tal, Ou de deuses, né? de deuses, e hoje se transformou em mais um símbolo que é um produto de mercado ou um símbolo de marketing aí para acessar o inconsciente de uma pessoa e vender mais e convencer mais. Enfim, tudo se resume a isso hoje, né? É interessante que o El levantou essa questão de as empresas, né, nas logos, nos slogans, se apropriaram desse poder religioso antigo, coloca nome de deuses, coloca símbolos mágicos antigos. E, e é interessante porque as pessoas, elas não estão fingindo que colocaram poder lá e esse poder é perdido. As pessoas realmente têm o poder de colocar toda essa carga nos produtos mesmo. E tá lá, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que a gente comentou num Lamed Login, inclusive. O Lamed falou sobre como os, os produtos, né? As coisas que o ser humano faz acabam sendo dotados de uma certa magia ali, tá ligado? Uma crítica, inclusive, que o Karl Marx, né? O cara que criou o comunismo, basicamente. Falava, mas que tava certo, tá ligado? Que nisso ele acertou. Mas ele via isso como um problema gigante, né? Que não teria como se safar. O fato, né, dos produtos, a produção não tá mais completamente na mão de uma pessoa, gerava uma Agora, mística ali no produto é, que era como se fosse divino, a coisa ficava dotada de divino. Então, tipo, como então, agora se. que você tocou nesse ponto, cara, é interessante até destacar a direção certa de ver isso, né? Porque o Marx ele acerta em parte, né? Porque de fato é um problema você vê os artigos de consumo como divinos, só que não se você enxergar a nossa capacidade de produzir divindade, de produzir coisas que são verdadeiras nas nossas criações, né? Porque aí você consegue ver que, bom, se eu posso criar, se o que eu crio ou o que as pessoas criam tem um poder de ser em realidade, então eu não vou me apegar a uma coisa que a única função é material. Eu posso me apegar a uma coisa que é transcendente. E os heróis são isso, são criações comerciais que transcendem qualquer coisa que o Marx era capaz de compreender. Então, e essa coisa das coisas que a gente vê como comerciais, elas terem um poder divino que a gente sente, tanto que o ser humano é rendido ao consumismo, tá ligado? Isso não tem como abolir, como tirar de você, tá ligado? Essa tendência do ser humano pra ver, mano, alguma coisa de especial lá nos produtos, algo de divino ali. Essa coisa é algo que tá muito em Philip K. Dick, tá ligado? Quando ele fala de Deus no lixo, numa lata no lixo. E aí ele fala, por exemplo, até mesmo de Deus em um comercial trash de TV, né? E a gente tem o Ubik, em que a gente tem uma manifestação progressiva de Deus através dos comerciais desse produto Ubik.
E, porra, De certa forma, porra, aí fica a dica de ler um Ubik. E a gente podia trazer uma coisa do Ubik, né, velho? Nossa, seria foda. O que a gente faz é meio que acontece em Ubik, né? Só que a gente faz ativamente. De revelar, né? Tipo assim, as pessoas normalmente. Isso tem tudo a ver com o quadrinho, né? Porque do Spawn número 10, porque tá oculta a ideia de que os heróis são algo real e divino, inclusive, os quadrinhos no geral. E a gente tá dizendo que são. E é o meio que o Ubik faz isso, né? Pra quem já leu o livro vai sacar. Tipo, cada capítulo você tem um comercial e é simplesmente um produto, mas vai avançando e o divino vai se revelando nos produtos Ubik dentro da história e, enfim, e aí depois revela-se o que é Ubik e é tipo a própria presença divina no lixo, né? Então porra, muito foda, cara. inclusive tem uma referência a Ubik nos Invisíveis, um quadrinho do Grant Morrison, como um spray que conduz a iluminação. E um exemplo prático dessa coisa é a propaganda da Coral, tá ligado? Não sei se vocês já viram essa propaganda da Coral, que é marca de tinta, né? Mas olha a Diz aí, cara. propaganda. Propaganda é tipo assim: tá a festinha da criança lá e o tempo começou a ficar fechado. Aí a mulher fala, tipo, vixe, será que vai dar bom isso? Aí o cara fala, certeza, certeza, só Coral, né? Aí depois tá o moleque lá no ringue de uma luta contra um brutamonte, assim. Aí ele vira pro sensei e fala, certeza, velho. Aí o sensei fala, certeza, certeza, só Coral, né? Aí, aí tem várias coisas assim. Aí depois, no fim da propaganda, tá a mulher lá chama o pintor pra pintar a casa dela. Aí ela fala, será que fica bom? Aí o pintor fala, com coral é certeza. Aí você fala, porra, mano. Tipo, você vai falar que não é algo transcendente isso. Tipo, é como se ele estivesse falando, a coral resolve tudo isso, tá ligado? A coral resolve o mundo, só isso. Tipo, é bom, belo, Entendi, moral e entendi. justo, tá ligado? A gente tem até propaganda de graça aqui. Pois Não, Coral não. nos patrocina, né? Mano, aí falando de propaganda ainda, vocês precisam ver, eu acho que todo mundo aqui já viu, né, a propaganda da Marlboro dos anos 90, eu acho. Mano, Nossa. aquilo ali é fodástico, velho. Libertador pra caralho. O cara que não tiver pelo no queixo já cresce vendo propaganda do Marlboro, cara. Não, e parece, tipo, o início de um filme, sei lá, mano, de um herói medieval e tal. Faroeste, né? Faroeste. É. Não, mas é mais inspirador ainda do que um filme de faroeste, tá ligado? Sei lá, mano. Eu Então. pensei até em Tolkien assistindo aquele comercial. Tem uma HQ, uma outra HQ que também se relaciona muito com essa parada que a gente está falando aqui de Ubik, né, das propagandas, né, que é o Inescrito. Dentro da história de O Inescrito, você tem a Kabbalah Inescrita, né, que é uma organização que controla as histórias, né, controla o mundo através da ficção, ou seja, ela controla as histórias através de outras histórias dentro daquele universo, né? E direcionando o roteiro para aquilo que convém para eles, né? E ela também faz isso através de patentes, exatamente como nós vemos aqui no nosso próprio mundo, as organizações fazendo. A Disney, por exemplo, né? O próprio Jean Baudrillard fala que a Disney é uma fábrica de simulacros, né? O imaginário da Disney não é verdadeiro nem falso, é uma máquina de dissuasão, né? Feita para criar esses simulacros. E é isso que acontece na história dos Inescritos. Essa organização maléfica, ela está o tempo todo criando simulacros de histórias para controlar tudo, né? E, como eu falei, através de patentes também, que são prisões para os personagens, né? Porque eles ficam sujeitos ao lucro das organizações, né? Se a gente vê a própria Marvel e a Disney, né? Que faz com que tudo seja para ter lucro, né? Os Vingadores, os filmes
são os mais rasos possíveis, tudo só para ter bilheteria. As pessoas têm que entender que o mundo ele é feito sobretudo de informação, né, cara? Você tem muita coisa aí que dá corpo para essa matéria, mas sobretudo a informação é a que mais compõe todo o universo, né, mano? Tudo é feito de informação, mano. Então, o cara que controla isso, ele controla a porra toda, mano. Então, até o que eu ia falar, que eu até esqueci de comentar, isso é uma coisa meio importante. Porque a gente fala do dinheiro, o dinheiro superando as histórias e tal, mas não é o dinheiro, porque o dinheiro também é uma ficção. Então, quem tem o poder, quem tem o dinheiro, quem tem a narrativa, né? E a narrativa favorável para que se prenda os heróis. No fim das contas, o dinheiro também é uma ficção. É uma coisa absolutamente abstrata, né? Então, tem a ver. É uma informação, e é uma informação que se sobrepõe às outras como mais real, mais importante e mais útil. E, no fim das contas, é também uma narrativa, né? Inclusive, Nas camadas abaixo dos super ricos é que o dinheiro realmente é o grande objetivo de vida, né? Os caras sabem que eles controlando a narrativa, eles controlam também o dinheiro. inclusive a palavra crédito vem de credere, né? Que é literalmente crença, crer. E Exato. tem toda uma história sobre por que isso acontece. Que os bancos guardavam seu dinheiro e te davam papel. Aí as pessoas acreditavam no papel. Acabou que os bancos literalmente roubaram o dinheiro que estava lá e as pessoas ficaram só com o papel, né? E cada vez mais o dinheiro se torna pura crença, né? Tem essa coisa E agora querem deixar o dinheiro totalmente digital, ele vai se tornar o absoluto do abstrato, do espiritual, né? Espiritualização do dinheiro. E olha o nome, né, do sistema chinês lá, crédito social, né? Tipo, você tá vendo o que tá acontecendo? Daqui a pouco o seu dinheiro vai ser o seu crédito social, tá ligado? O quanto você obedece o Estado. Sem falar nas igrejas aí, né, que usam a teologia da Prosperidade. prosperidade, né? Endeusar mais uma vez o dinheiro e alimentar mais essa força aí que é o corpo de Mamon, né? A cria do inferno que aprisiona os heróis. Outra coisa é que o Spawn 10, né, a HQ Spawn 10, ela acaba operando como um microcosmo de todas as histórias de heróis. Até de uma maneira parecida com o Ultra Comics em Multiversity. Porque no Spawn 10, né, ele abarca os heróis das duas maiores editoras, né, e talvez de outras editoras também. E todos eles dão poder para ele libertar eles desse jugo, né, dos direitos autorais. E eles fazem isso justamente porque o autor do Spawn não vendeu ele, né? Então, e o cérebro diz isso para ele, né? Que o autor dele não vendeu ele, diferente daqueles personagens que estão lá presos e os atores deles estão lá vendados, né? Também algemados na frente deles. Por isso que ele tem esse poder. Então, acaba atuando como um microcosmo de toda essa indústria, né? É como se você falou do Ultra Comics, né? O Ultra Comics no Multiversity tem esse momento aí que esse personagem ele é tido como o primeiro super-herói da Terra 33, que é o nosso planeta. E ele pode ser o primeiro super-herói porque ele é a revista dele. Ele é o próprio quadrinho em que ele aparece. E aí tem esse momento em que tem uma personagem que tá com a revista dele em mãos, né? E ela fala, como é que você pode estar aqui nessa revista? E ele fala que a revista é o corpo dele visto do lado de fora. E é isso que é por exemplo, a revista Spawn. É o corpo do Spawn visto do lado de fora. E aí você abre todos os personagens que estão lá, tá ligado? Eles são parte do Spawn. É como se fosse os mitos gregos, né? Que, tipo, todos os filhos de um deus, eles são como que manifestações desse mesmo deus. Então,
As posses Então, dele também, as armas, os lugares que ele habita. então você consegue entender, inclusive, por que o Spawn, ele consegue, ele, tipo, parece um universo dentro do corpo dele, ali, quando ele adquiriu o poder total, digamos assim. E, e depois dessa cena em que o Spawn, todos os heróis dão poderes pro Spawn, e aí ele fica com esse poder onipotente no mundo dele e solta todo esse poder nas grades que estão prendendo os heróis. Ainda assim, as grades não se quebram, né? Que é esse momento em que aparece o violador rindo dele. Inclusive é interessante que quando o Superman aparece para falar com ele estava fora das grades, né? E concedeu o poder para ele. E aí depois que ele usa todo esse poder naquelas grades e não consegue quebrar elas, aí aparece o Superman do lado de dentro. E aí o Superman fala, ele até escreve que fala de forma sóbria, né? Não era uma voz esperançosa, mas também não em desespero, assim. Ele fala Doomsday, né? Ou Apocalipse, que é o nome do vilão que mata ele no arco, né? Da morte do Superman. E é muito interessante isso, porque esse quadrinho onde essa edição em que o Superman morre, né? Ele marca como é que fala? A infecção da DC pela Fórmula Marvel, porque conta-se assim, né, que na época a Marvel tava dando um pau na DC em vendas. E a Marvel fazia tipo, quadrinho com a capa metálica. Aí, essa capa aqui vazada de uma forma diferente. Essa edição aqui vem com brinde. E fazia esse tipo de marketagem, né? E a DC, que era conhecida por ter histórias melhores, estava simplesmente tomando uma solva, né, editorial. E dizem assim que é um fato isso, na verdade. Esse quadrinho, A Morte do Superman, ele foi concebido, mano, para vencer a Marvel em vendas, mas adotando a fórmula Marvel, tá ligado? Então, nossa, vamos fazer um puto evento, assim, que vai ser um bait, mano, porque o Superman voltou, tipo assim, poucas edições depois, tá ligado? Aconteceu umas coisinhas lá, apareceu vários sósias do Superman, daqui a pouco ele tá de volta. Então, tipo, foi um bait supremo ali e o maior golpe de marketing, um dos maiores, pelo menos, da história aí dos quadrinhos. É um marco evidente, né, do que a Fórmula Marvel faz e desde muito tempo com... Eu até queria comentar uma coisa sobre isso, né? Porque você percebe que o Superman, mesmo ele tendo sido vendido pelo Siegel e Shuster, lá atrás, nos anos 30, no final dos anos 30, no começo dos 40, o Superman é o Superman, cara. Ao ponto de que os quadrinhos dele não foram simplesmente, sabe, não foram. Não era, ainda assim não era qualquer coisa, era o melhor, era o maior super-herói, sempre foi. Então ele ainda tinha algo de livre, e isso é isso que mostra, né? Provavelmente, simbolicamente aí, o Spawn número 10, porque o Superman ele tá fora, né? Essa parada dele tá fora, e depois ele aparecer dentro da jaula e falar Doomsday, né? O que faz ele ir pra dentro da jaula, né? De vez, definitivamente. É que, além dele já ter sido vendido pelos seus autores originais, ele foi vítima desse golpe de marketing, né? E não, isso foi tão intenso dentro da própria realidade dele. Olha como é interessante, como as coisas interagem. Mas é só um golpe de marketing. O personagem vai ser sempre a mesma ideia. Não. Algo acontece naquele mundo quando a gente faz algo aqui. Né? É o que fala o Multiversidade, colocando a Terra 33 como uma terra primordial, né? Que projeta as histórias. Porque isso interfere na história do Superman a partir dali, né? Além de ele se esfacelar em vários personagens, né? Cria um monte de versão dele. Ele volta com aquela coisa lá de estar com o cabelo meio grandinho, né? E, porra, ele casa, e quer dizer, é uma coisa que o Superman sempre fugiu, né? Ele pagava de gado no Clark Kent, mas ele sempre dava um jeito de escapar disso. O Morrison comenta isso no Super Deuses, né? Aí, de repente, ele morre e depois ele casa, né? Curioso, né? Isso tem a ver com a visão também do Dave Sim, porque aí eu tô indo meio longe aqui, mas é porque o Dave Sim, ele
Ele era meio que um papa, né, dos quadrinhos, né? Ele é chamado até, né, de papa dos quadrinhos, assim. Então ele tem essa parada de não casar e valorizar as histórias no lugar das coisas civis, né? E esse golpe de marketing aí é como se ali o Superman morresse como personagem, né? E aí quando ele volta já é um produto. Então por isso que ele vai parar nesse inferno aí, junto com tantos outros heróis. É interessante que como essa HQ ela tem formas de ver que são complementares, né? Elas não são tipo, é duas interpretações diferentes. Não. Todas as interpretações possíveis elas se complementam, né? Porque assim, eu não acho que foi a intenção. Acho que é muito mais possível que o David Finch estivesse pensando, quando o Superman falou em Doomsday, Apocalipse, ele estivesse pensando no vilão mesmo, Doomsday. Mas tem a forma de você ver, e foi como eu pensei, eu não tinha lembrado do vilão, como tipo assim, Apocalipse, que quer dizer revelação, né? Então tem essa parada mesmo, porque é o que esse quadrinho faz, né? Ele parece o Apocalipse de João mesmo, né? Como eu já comentei, é uma coisa meio sonho, surgem símbolos e tal. E ele revela, né, a natureza do problema. Mostra, porque né, nessa HQ mostra o violador, né, a cabeça de violador, o corpo de mulher, notas de dólar no vestido, aí tem a balança, que é o coração sujo de sangue e lágrimas, sendo, né, do outro lado da balança todo o dinheiro do mundo, né? Tipo, revela o problema e tal, que é o que a gente tá comentando desde o começo. Então tem a ver, sei lá, eu pensei, né, como sendo um apocalipse de revelação também. É as duas coisas, né? Então, e logo na sequência que o Superman aparece, né, falando do Apocalipse, aí aparece o Cérebros, né? Finalmente aparece o personagem do Dave Sim, que é quando o quadrinho fica inteiro em preto e branco, né, a partir daí, porque é a marca do Cérebros, né? O Dave Sim fez todo em preto e branco. Aí aparece nessa cena aparece o Cérebros, né? E o Cérebros fala assim, mano, você não vai conseguir, tá ligado? Destruir essas grades. É melhor nem tentar, ele fala. Eu tô aqui há 15 anos. Tem a ver com o trabalho do Dave Sim, né? E o Dave Sim é conhecido aí por advogar, né, pelos autores de quadrinhos, basicamente, o direito que eles têm sobre suas criações. Ele é simplesmente o maior autor autopublicado, digamos assim, de quadrinhos. E ele tem um quadrinho de 300 edições, né, que ele fez, ele sozinho e depois junto com mais um cara. Então, tipo assim, e essa coisa do copyright, né? Você fala, porra, o quadrinho tá criticando o copyright, não é isso que sustenta os artistas, né? E, tipo, se você pensa nessa linha de como os artistas vão fazer para sobreviver, ou, tipo, não é? Como um artista garante o direito sobre suas obras, você consegue, tipo, entrar em muitas discussões, né? É um bicho de sete cabeças, a lei, digamos assim. Mas vale lembrar, né? Os autores nessa edição, eles estão com um capuz na cabeça, né? Mas eles estão de frente para os heróis que estão na grade. Eles só sentem um calor. E eles falam até que é um negócio medonho, que eles tremem de medo lá. Porque eles veem a força, né? Que tem a imaginação, os heróis. Mas eles não conseguem enxergar. Então, para resumir, né, a questão do copyright, para ser simples e direto, eu diria assim que autores não têm personagens, né? Mas personagens têm autores. É daí que sai a legitimidade de uma obra. É quando o autor está possuído pelo personagem, digamos assim. Sim. E que quando os autores puderem ver os personagens em sua inteireza, então todo embaraço legalista, legal, né, do copyright se desfaz, tá ligado? É até aquela frase do Alan Moore, né, que a gente citou aqui mais cedo, ele fala que o artista que o artista deve mostrar a arte dele pura para a plateia, né, sem ceder às pressões dela. E ele fala, se o público soubesse o que ele quer, ele não seria o público, ele seria o artista, né? E que é o trabalho do artista dar ao público o que ele necessita, e não o que ele quer. Então é exatamente isso aí. Porque eu acho que é necessário falar também, né?
que o copyright é uma coisa, você tá dando escassez a uma coisa que não é escassa. Duas coisas, né? Uma coisa que até a gente falando em off, né? Eu lembro que você, Guimel, falou uma parada que eu achei muito foda, que é você tá impondo a escassez do nosso mundo sobre a ficção, né? Pô, e parando pra pensar aqui, né? Se os criadores do Superman, ou até mesmo do primeiro herói que existiu no mundo, processasse todo mundo que criasse um modelo de herói diferente do dele, tipo, não ia existir esse vasto mundo de heróis aí, né? É da cópia de ideias muito boas para criar uma nova coisa é que vem essa dimensão que a gente conhece. Tem a parada de tipo, não tem lógica, não tem uma base que fundamente, porque não tem um sentido você dizer que uma pessoa não pode usar uma ideia. É diferente você plagiar, dizer eu fiz, sendo que você não teve aquela ideia. Tipo assim, você pegar o Superman, botar o Szão no peito, falar que foi você. Não tem como, né? Porque os criadores sempre serão Jerry Siegel e Joe Shuster. Mas não tem sentido você dizer que roubou alguma coisa das pessoas, que feriu algum direito dessas pessoas, porque é a mesma coisa de você dizer, eu proíbo você de dizer meu nome. Bom, as pessoas hoje conseguem defender proibição de palavras, proibição de discurso, né, contra a liberdade de expressão, quem dirá direitos autorais, né? As pessoas estão numa loucura maior ainda do que isso, mas o próprio direitos autorais já é uma loucura absurda, porque já é como eu tô falando, não tem uma base na realidade. Ideias não são escassas, né? É infinito, né? A imaginação é infinita. Você não pode delimitar uma coisa que é infinita, né? Uma ideia. É interessante essa parada do copyright, né? Entre os desenhistas, rola muito uma treta quando, por exemplo, algum cara desenhou, tipo, num quadrinho, uma pose de um personagem, e os caras vai lá e acham em outro quadrinho a mesma pose, assim, tipo, igualzinho, tá ligado? Só que mudou o personagem. Aí os caras ficam, tipo, nossa, tá copiando, tá ligado? E, Nossa, isso é muito tipo, tosco, mano. é tosco demais, porque, mano, primeiro que é uma pose, tá ligado? Não é o personagem, não é nada. E, tipo, existem poses monopolizadas, tá ligado? Não, vamos patentear a anatomia. Então, e, tipo, isso é muito mal visto, eu acho isso bizarro, né? Então, tipo, tem até um cara muito foda, mano, dos quadrinhos. Muito conhecido, inclusive, que é o Ali Wood, né? Que ele fala, ele era muito pragmático, velho. E você vê o que ele fala, é uma coisa que ia tiltar, mano. Muitos artistas modernos, né? Que ele fala, tipo assim, nunca desenhe nada que você pode copiar. Nunca copie nada que você pode só desenhar por cima, tá ligado? Chama trace isso. E nunca desenhe por cima nada que você não possa só recortar e colar. Cara, pô, Então, o cara é bravo, pô. Tem praticidade. Mano, tem aquela cena do Akira, que o Kaneda ele derrapa com a moto, assim, né? Cara, existe várias animações, e até filme, série, que os caras faz referência a essa cena, Então, né? e aí todo mundo entende como homenagem. Então, e isso mostra como que o Akira foi importante para toda a cultura pop em geral, né? É literalmente o filme ali se estendendo para outras animações, filmes e outros autores aí que se inspiram. Então, eu pensei numa parada, cara. Porque eu fiz aí, né? 2 lá metodologia. Deus é um meme, depois meme versus gene. E se você analisa, você assiste, você entende o que está sendo falado sobre o meme é basicamente uma informação, só que entendida como uma forma de vida, que se autorreplica. A gente entende que o copyright ele se torna mais diabólico ainda quando você entende que o copyright ele tá literalmente ele se torna capaz de pegar uma ideia, patente, sei lá, que é o que a cabala inescrita faz, né? Cria patentes para enfim, para paralisar, para esterilizar ali o bagulho. E ela impede a propagação dessa vida que o meme autorreplicador, né?
porque você tem sob o direito de alguém, e aí ninguém mais pode produzir dentro daquilo, a não ser aquela empresa, aquela pessoa, aquele grupo lá de 5 burocratas e acionistas. Tipo, cara, é ridículo. Né? E é interessante, né? Tem dois caras muito diferentes que apontam que a própria definição de inferno é um ambiente de escritório, né? Porque o Grant Morrison fala do corporativista, da corporação como uma visão de mal, né? De demônio. Tanto que tem um contrato, né? E o C.S. Lewis também, né? Ele fala que o inferno ele imagina como um bagulho de burocracia, assim. Então, tipo, tem que ter relação isso aí. O Davis, sim, ele criou uma paródia do Wolverine, que era o Overout, sei lá. E a Marvel ficou pistola com ele e chegou a falar assim: você não pode mexer no maior símbolo da nossa igreja. Falou isso, tá ligado? Significativo até. E aí depois a Marvel Realmente. criou o Spider-Ham, que é um porquinho Homem-Aranha, que é uma paródia do. Pode crer. E tipo, ela criou isso de ranço, mano, do Davis Sim. Inclusive, ele fez um desenho bem conhecido, né, do Wolverine. Ele fez o Wolverine mostrando a garra do meio e dizendo assim: processe isso, Marvel. Caralho. Cara, Mas, agora falando de tretas aí, copyright e tudo mais, acho que cabe aqui uma treta bem conhecida aí no universo dos quadrinhos, que é do McFarlane com o Neil Gaiman, que envolveu vários personagens e tal. Eu vou tentar dar uma resumida bem rápida mesmo, só para trazer essa história aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas basicamente a treta era que o Neil Gaiman foi convidado para fazer parte de algumas histórias e criar alguns personagens pro universo Spawn. E depois o McFarlane começou a usar esses personagens aí à torto e direito e tal. O Neil Gaiman não gostou e acabou processando ele e foi para a justiça. E uma coisa muito interessante que aconteceu é uma coisa que envolve uma personagem, a Angela, que no universo Spawn ela tinha um papel assim bem importante e é muito interessante como que as coisas vai se desenrolando na história no universo Spawn ao mesmo tempo que essa treta vai acontecendo também, mano. Na medida que essa treta acontece, você sente esses impactos aí na história. E na medida que a história é escrita, você também tem uma influência disso no nosso mundo. É muito louco isso. Mas, enfim, para resumir, a Angela, ela é ali uma parceira do Spawn, né? Que depois que eles tretam tal, eles acabam se aproximando um do outro, até demais, se é que vocês me entendem. E a Angela, ela tem uma história que ela é meio que traída pelas companheiras, né? Pelo exército do céu e tal. E ela termina como uma mercenária que vai seguir seu próprio caminho, que vai construir seu próprio destino, né? Fazendo meio que um trabalho de freelancer aí no universo e tal. Então, um ponto interessante já é esse, né? Que ela já fica desprendida ali das forças que controlam as criaturas ali do universo Spawn. Inclusive, cara, um comentário muito rápido sobre isso, que eu acho que é interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Que eu já li um pouco sobre da Angela no Spawn, né? Agora pensando, vendo os seus From Hell sobre o Spawn, e vendo o Spawn como o Cristo daquele universo, a Angela é tipo o apóstolo Paulo, né? Que era dos romanos e se converte ao Cristo. E é meio isso, né? Porque ela era dos exércitos contra os Spawn, né? Ela era conhecida como caçadora de Spawn. Uhum. E ela vira devota aí do Spawn, amiga, sei lá, foda-se. Então, daí é muito interessante, né? Que a trama continua e ela vai aparecendo ao longo da história, fazendo umas participações, né? Importantes e tal. E termina com a última aparição dela ali por volta do capítulo 100, alguma coisa assim, onde fecha um grande arco, né, importante para a história do Spawn,
que é aonde o Spawn vence o Malebolgia, né? Aí ele tava uma puta batalha épica com o demônio que até então controlava, entre aspas, né, o Spawn. E no meio dessa luta, a Angela aparece tal, e depois que ele derrota o Malebolgia lá, no último suspiro ali, com as últimas forças dele, o demonião lá vai e mata essa Angela, né? E até, se eu não me engano, nessa parte aí já tava rolando essa treta de direitos autorais do Neil Gaiman com o McFarlane. A treta se desenrola, fica um bom tempo ali na justiça até que o Neil Gaiman consegue o direito da maioria dos personagens ali, enquanto que o McFarlane Ele pega só a Angela, né? é só a Angela? Eu não lembro, mano. Eu acho que não, eu acho que ele pega a Angela e mais alguns outros, mano. Tipo o Cagliostro, ele foi obrigado a trocar ele do personagem que o Cagliostro representava para o Caim da Bíblia, né? Ele vira o rei do inferno e tal. E eu acho que ele fez isso por conta dessa questão de direitos autorais. Ele meio que foi obrigado a mudar o destino do personagem. Mas enfim, o importante da história é que logo após ele conseguir os direitos autorais da Angela, ele pega e simplesmente se desfaz da personagem vendendo ela para Marvel. Tipo, trocando o personagem que tinha um papel fundamental na história do Spawn, trocando por grana, tratando como um simples produto mesmo e sem coração nenhum, ele acaba vendendo a Angela, que chega no universo Marvel de uma forma muito mais diabólica. Inicialmente ela surge meio que confusa, mas sempre uma personagem cheia de ira, cólera. Ela já não é mais uma anja mercenária, ela é uma caçadora de deuses, ela já não tem mais o mesmo nome. Enfim, desconstruíram totalmente o personagem e isso faz pensar, né, a problemática e copyright, né, se isso realmente faz bem pro mundo dos heróis em geral, né? Pô, será que precisava mesmo toda essa treta, todo esse todo esse tempo gasto nisso, toda essa grana envolvida pro cara Neil Gaiman pegar isso e desfazer como se não fosse nada, né, mano? Tipo, tratou o personagem como um papel higiênico, mano. Eu tava falando dessa parte em que, beleza, o Superman falou Doomsday, né? E o Spawn tá puto, né? Que ele não consegue quebrar as grades. E aí aparece o Cérebus, personagem do Dave Sim, e fala, mano, você não vai conseguir, é melhor você nem tentar, tá ligado? E eu tô aqui há 15 anos e não deu nada, tá ligado? E ele tá lá tentando resolver, né? Tanto que o Cérebus é outro personagem que não foi vendido pelo autor, então, logicamente, ele não está preso no sétimo círculo. Ele estava lá tentando soltar os personagens mesmo. O Dave Sink, não à toa, é chamado de o Papa dos Quadrinhos. Tem um texto dele falando um pouco sobre a trajetória dele. Você vê uma seriedade absurda, assim, do tipo, se você escutar música desenhando, já não dá. A sua atenção tem que estar 100% naquilo. Você não pode atender o telefone, você não pode fazer nada além daquilo, digamos E assim. não usar desculpas, né? Ele coloca uma lista de desculpas. Eu já vi esse texto, é muito foda, cara. Todo aspirante a qualquer arte, principalmente quadrinho, mas qualquer arte, tinha que ler esse texto. Ele coloca como a arte como uma luta contra as mentiras que dura a vida toda, tá ligado? Nossa, Extremamente foda esse texto. E é um. Inclusive, esse estilo de vida dele levou ele a ter muitas experiências religiosas, né? Visões e tal. Ele é um místico, né, inegavelmente. E ele chegou a ter lesões físicas, mano, por causa do desenho. Eu acho que. Não sei se ele se recuperou do pulso, mas ele adquiriu um problema no pulso recentemente que, inclusive, impede ele de desenhar direito, tá ligado?
que é meio paia para um artista. Mas, enfim. Se compara com o estilo de vida de um mangaka, né? Com a filosofia que eles têm também. Não, total, né? E os artistas, eles são o que sobrou dos guerreiros, né, mano? Porque não existe mais guerra justa no mundo. Como o Davidson fala aqui, né? A arte como um combate às mentiras, né? E vários artistas têm essa ideia, né? Inclusive, a arte genuína é isso, né? Que surge de um incômodo genuíno com alguma coisa. Tanto que nesse quadrinho, a venda, né, dos direitos dos personagens é representada com uma balança equilibrando uma pilha de grana e um coração ressecado coberto de lágrimas, tá ligado? Então tem a ver com isso, né, da arte genuína vir justamente dessa inquietação aí dos autores. E os mangakas, quadrinistas, assim, com essa dedicação, mano, eles são os herdeiros, assim, dos monges copistas, dos samurais também. Dos samurais também. O samurai, ele tinha a ideia de, porra, treinar a arte até a perfeição, a arte do combate, e também não podia deixar a desejar nas artes visuais, na poesia, né? Então, E é uma visão também que tem muita relação com o conceito gnóstico, né? Se a gente parar para pensar, com certeza. porque se a gente enxergar que a arte é uma verdade contra a mentira, dá para fazer um paralelo muito direto mesmo com o conceito gnóstico de que o nosso mundo é ilusão e a própria intenção da arte antigamente era de transcender e moldar a realidade e tal, né? Tanto que os maniqueístas, eles são lembrados pela técnica de desenho, né? Porque eles tinham, não tem tanto material deles que sobreviveu, mas já é sabido que tanto que eles herdaram essa arte para onde eles foram, para onde eles se refugiaram, eles foram perseguidos, e também ficou ali na região que eles nasceram ali, né? Toda a Europa bebeu dessa coisa de narrar com imagens. Eles escreviam seus textos sagrados e representavam o profeta, representavam os deuses no desenho. E que era um caminho de iluminação, né? Exato. E aí a gente pensa no quadrinho, a gente pensa em Dave Sim, e a gente pensa no mangaka, e a gente entende que essa tradição ainda existe, só que poucas pessoas têm esse sentimento de sacralidade. E o Miura, né, um mangaka, a gente está falando dessa visão, né? E justamente um dos mangakas mais famosos aí, que é o Miura, em uma entrevista ele fala que, eu tenho essa frase, que é o destino dos mangakas da era Showa morrerem sobre suas mesas de desenho, né? Então isso é extremamente foda, porque ele falou e ele fez. Porque recentemente ele morreu, digamos assim, de overwork, né, mano? Foi um problema no coração, mas foi. A saúde dele já não andava das melhores, assim, tá ligado? Tem vários mangakas que tem problema na mão, nas costas, de tanto que desenha, né, cara? Uhum. Tem uns que eles só. Tipo, eles literalmente, os caras só param quando não tem jeito. Tem o autor do Hunter versus Hunter, e o povo tem umas piadinhas. Ah, ele tá jogando, ele tá. Mano, o cara tem as costas fodidas, cara. E ele ainda assim continuou, ainda publicou o Hunter vs Hunter esses dias aí. Então, porra, isso é fantástico, cara. E Então, vendeu muito, inclusive. então, tipo, como se os mangakas, né, e os quadrinistas, eles agissem como velas, né? Eles trazem luz pro mundo e sacrificam a vida deles, né, no processo, né? Desenho é uma coisa que demora muito pra você ficar bom, tá ligado? Enfim, E você desenhar é um pega. sofrimento, cara. Todo mundo que desenha, você fala com a pessoa, ela vai reconhecer, cara. Quem gosta. Desenhar é um negócio, é um combate contra si mesmo, contra tudo, igual o Davidson fala mesmo. E até é um negócio assim de te deixar puto. Você fica puto com o bagulho, você só fica satisfeito quando você tiver alcançar a perfeição. E esse dia nunca chega. A própria folha em branco, ela confronta o autor, né? Tem uma mística aí na Folha em Branco que a gente vai trazer falando do multiversidade, inclusive. Sim. Mas isso aí acontece. Recomendação para quem gosta de desenho e desenhar. Tem um programa
japonês, mas que vários episódios foram upados no YouTube, que chama Manben, onde você vê mangakas famosos, cara, desenhando. O autor do Monster, ele entrevista diversos mangakas e vai mostrando as técnicas de desenho deles. É extremamente foda esse programa. E você vê caras famosos também desenhando lá e o cara, tipo assim, nossa, como é difícil, mano. Por que que é tão difícil? E você vê os caras corrigindo um olhinho lá dezenas de vezes. Aí você fala, nossa, cara, que é isso? É muito satisfatório assistir esse programa aí. Voltando, né, falando da questão do que o David Sim traz ali pro quadrinho, na forma dos cérebros, né, o grande personagem dele, é muito foda, né, o Spawn número 10, assim, o cérebros ele vai guiando o Spawn, é uma coisa que a gente não comentou ainda, que é basicamente o final, né, do quadrinho. Ele guia ele, né, ele fala, não tem jeito e tal, e guia ele pra uma realidade paralela em que ele pode ter a felicidade, né, tipo, a família dele, a mulher, uma filha, e, tipo, como que isso é possível, né? E é tudo que ele sonhou, né? E aí, pô, o Cérebros fala, porque você não foi vendido, simples assim, né? Porque seu autor não te vendeu. Isso é muito foda, porque tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem subliminar no Spawn, né? Que é, assim, um negócio que tem tudo a ver com o que a gente tava falando de Ubik, Deus no lixo. Tem tudo a ver, tudo a ver. A ideia do até a ideia do meme nos da metodologia recente e a ideia do plasmado, que eu falei também, né, nesse quadro, que é o gato Félix, porque parece uma coisa boba, né? O gato Félix ele aparece no spawn do primeiro ao 10º. E tem toda uma simbologia, né, em você, se você analisar o que representa o gato Félix, principalmente se você sabe a ligação que ele tem com o Philip K. Dick, né? Apesar que eu acho difícil que essa ligação seja proposital por parte do McFarlane. Mas isso é independente, é a própria vida do meme percorrendo as mídias, né? Por que que aparece só até essa edição? E é bem numa cena, né? Você tem um quadro dele na parede, e é bem uma cena em que o cérebro está revelando isso, né? Qual é o segredo? Por que que eu posso ser feliz? Por que que eu posso ser Félix, né? Feliz, próspero, porque seu autor não te vendeu. Quer dizer, cara, é de uma alma esse quadrinho, né? O próprio Spawn, né? Mas o número 10 ele tem um toque, assim, um coração ali, que tá falando com você, ao mesmo tempo tá falando com o personagem, tá falando com os autores. É uma coisa. É foda, cara. Muito foda. E não só no Spawn, né? Também apareceu no Homem-Aranha, no Hulk cinza. Isso, foi uma parada. Tem uma história, né? De por que o McFarlane coloca, né? O Gato Félix. Qual que é a história? Teve ele conta, né, que uma vez ele viu um maluco que só comprava coisas que tinham o gato Félix lá. E aí ele perguntou pro cara se ele colocasse no quadrinho dele o gato Félix, se o cara ia comprar. E o cara falou que ia. Aí diz que desde então ele coloca nos quadrinhos que ele faz o gato Félix. E então ele fez no Spawn até as primeiras 10 edições, mas em outros trabalhos que ele tem também aparece em alguns momentos o gato Félix escondido lá. São trabalhos anteriores ao Image, né? Porque o McFarlane, antes de formar a Image, que é uma história foda, inclusive, né? Porque tava puto e vários autores revoltados com as indústrias falou, porra, vamos fazer a nossa. Por falta de liberdade. Falta de liberdade, exato. E aí ele sai da Marvel, né? E leva uma galera com ele, leva uma renca de cara e forma, né, a Image e tal. Só que ele era o cara da Image, né? Os outros não têm o mesmo cacife que ele, né? E aí ele já estava fazendo antes, né? Ele estava colocando no Hulk e no Homem-Aranha, né? Que o McFarlane ele ficou famoso pelo Homem-Aranha que ele fez também. E tipo, você comentou essa coisa do gato Félix, relação com o Philip K. Dick. Eu considero essencial saber exatamente essa relação para entender essa cena totalmente, porque, bom, basicamente no livro Vales, do Philip K. Dick, tem o personagem Horst Lover Fett, que ele está procurando mensagens divinas na TV, né? E tem um momento em que ele vê pular um comercial de um restaurante, alguma coisa assim, que era o Rei da Comida,
King of Food, algo assim. Pula desse comercial rapidamente para um comercial onde tinha o Gato Félix. E meio que concatena e forma King Félix. E esse código King Félix, ele é usado em Vales como a primeira identificação, né, da Hipdom Society, que é a organização, é o grupinho, né, na verdade, que surge da experiência dele, experiência mística dele, mas também é o Rei Feliz, né, que é a representação de Deus na obra dele. O Salvador prometido, que vai vir desfazer as amarras da matéria, digamos assim. E esse código serve para despertar as pessoas, né? Então. E, tipo, nessa cena, né, o quadro com o Gato Félix lá, é como se fosse uma promessa, tá ligado? Dizendo assim, você pode ter isso pro Spawn, porque o seu autor não vendeu, tá ligado? Nem você e nem o Dave Sim conseguiriam quebrar as grades da prisão que aprisiona todos os heróis, né? Mas eu posso, tá ligado? E outra Quando... coisa. Opa, rapidão, mano, só pra inteirar. Outra coisa muito interessante é que para quem lê Spawn sabe que tipo o Spawn ele sempre tá num ciclo de sofrimento, dor, aí ele consegue se superar, ascensão, aprendizado e depois ele cai novamente, né? Então ele fica nesse ciclo, né, de autoculpa em constante queda até ser redimido. E isso nunca acontece no universo Spawn, né? Só nessa HQ, né? Ele só consegue ter um final feliz aonde tem a presença do Gato Félix ali no quadro, né? Uhum. E é muito interessante, né? Essas palavras, até as escolhas de palavras e o personagem, né? Porque é um personagem de cartoon, né? Você fala, porra, é um negócio bobo, estúpido. Mas o cartoon, né? Ele é uma realidade onde não tem peso nenhum, tá ligado? Se cai uma bigorna na cabeça de um ser humano, mano, se torna um bagulho grotesco, tá ligado? Mas no cartoon não, o bicho vira uma pizza no chão, depois ele sopra o próprio dedão e se infla igual um balão e volta ao que ele era, tá ligado? Então, tipo, Mano, e os vilões que são carregados de mal ali sempre são satirizados, né? São passados para trás. Enfim, eles nunca vencem, né? No mundo cartoon. então, e tipo, as coisas, elas, no nosso mundo as coisas têm consequência e não volta atrás, tá ligado? Nesse mundo aí, mano, tudo, pra começar que tudo é vivo, né? Tudo tem um rosto, ou pelo menos se mexe. Tipo, enfim, o mundo de cartoon é uma coisa totalmente diferente do nosso, essencialmente diferente do nosso. E é principalmente um mundo, assim, onde a matéria não reina, tá ligado? É sem peso, né? Sem E também é esse... significativo que o público-alvo seja criança. Então, tem isso. E, inclusive, essa coisa de ser engraçado, né? Tipo, você pegar a palavra comic book, comic vem de comical, né? Engraçado. E a própria palavra mangá, né? Pode ser... Inicialmente eram histórias engraçadas, assim. Então, tipo... E a gente tem relações, por exemplo, em One Piece. A última transformação do Luffy, que é o Gear 5, ele se torna literalmente o deus do sol, mano. Olha o simbolismo disso. Ele é a reencarnação do Joy Boy, tá ligado? Que uma tradução seria tipo o cara da diversão, assim. E como ele tem poder de borracha, né? Geralmente o despertar da Akuma no Mi faz você conseguir expandir o seu poder e as coisas ao redor adquirem as propriedades daquilo que é o seu poder. Então, ele tem poder da borracha. Essa é intencionalmente essa propriedade do cartoon de amassar, de esticar, tá ligado? Tanto que o One Piece inteiro ele é desenhado num estilo meio cartunesco, assim. Isso é uma metalinguagem até, porque a obra quer passar. E quando ele ativa
o despertar da Akuma no Mi, é como se o mundo em volta fosse ficando cartoon também. Tá ligado? Então, isso é uma grande dica, né? Qual é a ação do King Félix no mundo, tá vendo? Ele tira o peso da realidade das coisas, ele consegue desfazer o que para nós é tido como certo, tá ligado? Até mesmo a morte. E eu acho interessante também que bem no fim, né, aparece escrito assim: Spawn, propriedade intelectual de Todd McFarlane, e Cérebus, propriedade intelectual de Dave Sim, para sempre, eternamente, tá ligado? Parece escrito. E aí você fica tipo, pô, mas quem consegue manter eternamente a propriedade intelectual de uma coisa, né? É como se fosse um desejo deles ali, né? De, não, esse negócio é meu e ponto, tá ligado? E eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, é muito comum, isso aconteceu até, por exemplo, com a obra do Tolkien, né? Que foi vendida para a Amazon. Como eu disse uma vez, a Amazon roubou, né, a obra do Tolkien, que foi bem isso que aconteceu. De passar, né, os direitos autorais para os filhos e tal. E aí eu fiquei sabendo que o Dave Sim, ele fez uma maracutaia judicial lá para que os direitos dos cérebros caiam em domínio público assim que ele morrer, tá ligado? Então, tipo, por que isso, né? Tipo, por que uma coisa está em domínio público é melhor na visão do Dave Sim do que passar para algum descendente, algum parente e acabar sendo vendido para grandes empresas, né? Será que uma coisa em domínio público essas grandes empresas iam pegar e perverter da forma que fazem com esses personagens que eles podem comprar? É um questionamento. Cara, o mundo liberal, ele caga e anda, né, pra arte em geral. É só a gente ver a arte moderna que ela se tornou, né? Essas artistas plásticas e tudo mais. Eles literalmente não ligam pro poder que a arte tem. A Amazon, ela só comprou o Senhor dos Anéis porque é um tiro certo numa visão empresarial. Não tem como eles não fazer sucesso com um nome tão grande como o Tolkien, né? Mas, tipo assim, não foi visando o potencial que a arte tem. Na real, foi visando não só lucro, mas visando uma forma de distorcer a arte para que seja usado como ferramenta de alienação política, né? E vamos lá, né? O domínio público. Imagina o Tolkien domínio público. Isso aí é uma coisa que a gente falou mais cedo, mas é importante isso deixar isso ficar enfatizado. Por que o David Sim não tá fazendo qualquer coisa quando ele faz isso? Imagina o Tolkien no domínio público. Porra, vai ter gente fazendo coisa paia, coisa nada a ver? Vai. Mesmo a Amazon poderia fazer o que ela tá fazendo agora. A diferença é, todo mundo poderia fazer, inclusive os fãs que mais amam, mais se dedicam à série e conhecem perfeitamente o universo do Tolkien. Aí eu te falo, o que faria mais fama? Não ia ser rentável para a Amazon fazer uma coisa que não corresponde ao universo se ela não pudesse ser exclusiva. É aí que tá. O direito autoral em domínio público, no momento que o autor não tem mais direito sobre sua obra, fica em domínio público. Se for assim, as pessoas que mais amam o personagem vão poder mexer naquilo e isso vai dar uma diferença enorme, porque o personagem tem vida. Ele vai estar onde ele deseja estar. E onde ele deseja estar, vai ter mais poder, vai ter mais vida, vai ter mais realidade. Então a Amazon podia fazer o que quisesse com o Senhor dos Anéis, desde que os maiores fãs também pudessem estar fazendo. Esses personagens que são vivos, né? Como se falou, Ahmed, eles são almas, né? Ideias, são espíritos, como pensavam os gregos. Eles estariam livres agora, né? Eles não estariam presos como a gente vê no Spawn 10, trancafiados sobre o jugo do lucro, né? O jugo das corporações que controlam eles, né? Estariam livres para quem ama esses personagens de verdade, essas entidades, para deixar eles guiarem eles, né? E não o contrário. E para terminar, né, pelo menos de minha parte aqui,
É muito foda, né? Como a gente tava falando do Gato Félix, e o Gato Félix, ele é preto e branco. Pensei isso, uma brisa aqui, né? Que o Philip K. Dick, além de King Félix ser um código que se refere ao próprio Deus que está vindo libertar as criaturas do sofrimento, né? No fundo é isso. O problema fundamental do mundo é a existência do sofrimento. Tipo, você precisa entender por que que isso existe, tá ligado? Cara, Essa é é a grande interessante questão. que é exatamente isso que acontece com o Spawn, né? Mesmo É, que eu acredito que o McFarlane não tenha essa influência do Philip K. Dick, né? A mesma proposta descrita pelo Philip K. Dick acerca do King Félix é a mesma proposta que o Gato Félix traz para o Spawn no final da HQ número 10, né? É. então, realmente a metafísica do Spawn, digamos assim, a mitologia do Spawn é a exata mitologia do Philip K. Dick, né? De um salvador que é um sofredor, né? Mas que vem como uma terceira força numa guerra entre céu e inferno para libertar os seres do sofrimento. É a exata mesma mitologia. E o Gato Félix, né, sendo preto e branco, ele lembra a ideia de zebra do Philip K. Dick, que também é É. um dos códigos de Deus, digamos, o Deus que se esconde, né? Ele se chama zebra por causa dessa propriedade de camuflagem, que é o que faz ele também aparecer em comerciais trash, em alguns produtos, em coisas que se vê como comercial, apenas coisas bobas, tolas, assim como um cartoon, né? Isso vem da propriedade dele de se esconder. E até mesmo lembra o conceito do Grant Morrison, né? De papel e tinta, que é quase que uma renovação, uma atualização da ideia de Yin Yang, que ele coloca o papel e tinta como, digamos assim, duas potências divinas, ou duas partes de Deus, assim. Uma que cria e a outra que serve de base, né? Mas que ao mesmo tempo estão em guerra, tá ligado? Mano, extremamente foda isso, mano. E se a gente parar pra pensar, quando você vai enchendo o desenho de cor, você tá meio que trazendo ele para o nosso mundo, né? Então, você tá fazendo um paralelo com o nosso mundo. E o preto e branco, você tem ali nitidamente um mundo fora dessa realidade, né? A gente tá entrando em contato com um mundo que não é daqui. Fica explícito isso, né? Enquanto que com o desenho, com as cores, por exemplo, com os filmes aí cheios de efeitos especiais, a ideia que se passa é que ele se pareça mais com o nosso mundo, né? E o preto e branco é um caminho inverso. É tipo um resgate de fora daqui. É interessante, porque o cérebro e o próprio David Sim, ele até comenta que ele pensa como o cérebro, ele não gosta de cor, né? E aí o cérebro na capa do Spawn número 10, ele fala, bah, cores, né? Ah, ele fala um resmungo, sei lá como é que ele fala, né? Eu falei um bah aqui de gaúcho, mas ele fala tipo sei lá, uma coisa assim. Primeiro Enfim, foi né? o cérebro sulista, aí depois foi o cérebro Schwarzenegger. Não, então, tá, enfim. Aí o David Sim, ele fala que é autobiográfico esse elemento dos cérebros, porque ele também não curte cores e tal. E, mano, cara, tem tudo a ver. O Cérebros também é um personagem que tem mais consciência e que também está afastado do nosso mundo, porque ele interage com coisas bem realistas, né? Só que ele próprio, ele é um elemento cartunesco dentro daquele mundo, tanto do Spawn quanto dos mundos que o dos Cérebros mesmo, eu falo. Bom, pessoal, então é isso, né? Deu, a gente falou o suficiente, falou mais do tudo que tinha de claro e tudo que tinha de mais oculto, de mais simbólico. A gente trouxe sobre os autores. Eu acho que é o suficiente, né? Fica a recomendação aí de vários vídeos que a gente citou durante o vídeo, né? E também a leitura do Spawn número 10, você pode achar na internet. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço aí o pessoal, tripulação.
Agradeço a você que chegou até aqui, né? Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui. E, bom, clássico, né? Vou pedir que você deixe seu like se você gostou. Se você não gostou, um dislike. Aí você pode comentar, para bem ou para mal, né? Só seja respeitoso, mas você pode trazer aí uma opinião, uma sugestão. Também compartilhe com seus amigos, com mais pessoas no geral, esse vídeo e ajuda a gente a crescer. Também conheça outros vídeos do canal aí e ver do que a gente está falando, o que a gente está fazendo aqui. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder o conteúdo novo assim que ele sai. E é isso, até mais, até o próximo vídeo.